Neste vídeo, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do que seria a eternidade. Será que você consegue compreender o que poderia ser o eterno? Neste final de semana, todos sabem, morreu o ator Matthew Perry, que ficou mundialmente conhecido pela série Friends. É verdade, os jovens dinâmicos não sabem nem que série é essa, o que foi Friends e tudo mais. Mas Friends teve um sucesso absurdo nos anos 2000, por volta dos anos 2000, no seu último episódio foi assistida por 52 milhões de pessoas ao mesmo tempo só nos Estados Unidos. Mas o que seria eterno? Matthew Perry foi encontrado sem vida na sua hot tub, seu ofurô, banheira de água quente, pelos bombeiros, né? Que ao redor não encontraram nenhum tipo de droga. Ele morreu afogado. Saiu hoje o resultado da autópsia, disse que não foi uma morte violenta nem nada do tipo, e esperam o exame toxicológico para saber o que de fato aconteceu, posto que ele lutou grande parte da vida dele contra o vício de drogas. Tá? Mas o que seria eterno? Se o jovem hoje em dia mal sabe o que é o Matthew Perry, como ficará o Matthew Perry daqui a 40 anos? Eu estava assistindo Maverick com a minha mãe, com a minha tia, aquele filme antigo dos anos 90. Eu falava, Maverick que eu lembro é de uma série, muito antes disso. É este ator aí que fez o Maverick, eu nem sabia, muito famoso. Na época eu nem sabia quem era. O que seria então eterno, posto que a memória das pessoas é tão fugaz? E por que os momentos de felicidade parecem tão efêmeros, enquanto os momentos de tristeza parecem perdurar por uma infinidade? Matthew Perry sucumbiu por causa de dois vícios. Segundo ele próprio, ele perdeu metade da vida dele por causa do álcool e dos analgésicos. Muitas pessoas não sabem, mas nos Estados Unidos houve uma inundação de analgésicos que continham neles opioides derivados da papoula, da heroína, que eram piores do que crack. E ele ficou viciado nisso depois de um acidente que teve de jet ski. O primeiro grande mal é o álcool. E o álcool geralmente entra na vida das pessoas na adolescência. O jovem dinâmico, por ser inseguro a respeito da sua própria personalidade, precisa de um adereço externo para que tome coragem, para que pareça ser algo que não é. Eu não consigo imaginar uma pessoa que realmente gosta de cerveja, de uísque, de cachaça. Não, você se força primeiro a gostar desse negócio. Meu irmão, cerveja é muito ruim. Parece um mijo gelado com borbulhas. O cara se força a gostar daquele sabor em algum determinado momento da vida. Ou de uma cachaça, ou de um uísque, aquilo é muito ruim. Aquilo agride o organismo. Ele se força a gostar. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, aí eu vi os caras bebendo. Rapaz, eu quero beber também, porque eu vou parecer o fodão. E aí a primeira e última vez que eu tentei beber foi o seguinte: meu pai foi fazer uma palestra com seus doutorandos e outras celebridades do quadrinho. Estava lá o Laerte, estava lá o Caruso, tal, um monte de gente que foi fazer essa palestra em Ilhabela. E eu fui a Tiracó. Quando cheguei lá, tinham meninas lindíssimas, muito bonitas, eu com 15 anos de idade, servindo coquetéis para as pessoas. Eu falei, rapaz, eu vou me mostrar para essas meninas bonitinhas, porque veio aqui a paçoquinha só descendo, agora é hora, agora é o momento, agora é hora. Eu falei, rapaz, já sei, vou pedir vários drinks. Aí fui tomando aqui, e falando, eu quero mais um, e as meninas, Rapaz, eu sei que, primeiro, eu fiquei desprezado, né, as meninas não deram atenção nenhuma. E quando saímos desta palestra, meu pai foi a uma pizzaria com seus alunos, seus doutorandos lá, né? E, meu irmão, quando chegou a pizza na mesa, a primeira coisa que eu fiz foi vomitar. Olha a vergonha que eu passei. Eu falei, meu irmão, eu nunca mais vou colocar um adereço de personalidade na minha vida. Às vezes você precisa passar por isso. E é na adolescência que esses vícios são criados. O vício no álcool, o vício no cigarro ou outra droga qualquer. Porque ele não, a personalidade da pessoa ela é muito frágil.
ela precisa desses adereços para parecer ser alguma coisa. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal, né, fumando meu primeiro cigarro. Eu não consigo entender uma pessoa que gosta de fumar. Não, ela se força a gostar de fumar. A minha esposa fumou por alguns anos antes de casarmos, né? E ela disse que via as meninas, né, e achava aquelas meninas muito chiques, muito elegantes, e ela se forçou a gostar daquilo para começar a fumar. Então isso aconteceu com o Matthew Perry. Um dos vícios dele foi o álcool, que ele lutou metade da vida dele. Disse que ele não lembra de 3 anos do Friends. Teve um problema seríssimo intestinal, disse que teve o rompimento do colo, foi reanimado. Na reanimação que fizeram nele, aquela massagem cardíaca, quebrou 8 costelas, tá? Então são diversas histórias terríveis, mas o pior foi quando ele misturou o vício em álcool, que adquiriu na adolescência, com o vício em analgésicos depois de um acidente que teve de jet ski. E que aí os médicos lá recomendaram para ele analgésicos como o Oxycontin. Existem 2 seriados no Netflix que são bastante interessantes, são séries, tá? Um é o Império da Dor e o outro se chama Prescrição Fatal. Eles colocavam uma quantidade tão grande de opioide nesses analgésicos que as pessoas rapidamente se viciavam neles, e o vício era pior que um vício em crack ou heroína. Será que daqui a 40 anos os jovens dinâmicos vão lembrar de Matthew Perry? Porque quando nós paramos para prestar atenção nessa vida, tudo foi feito para a morte, para a destruição e para o esquecimento. O que seria a eternidade? Este é um assunto que está para além da minha capacidade intelectual. Então eu vou deixar com vocês agora uma aula muito importante, resgatada, do maior filósofo brasileiro, de um dos maiores filósofos brasileiros, chamado Mário Ferreira dos Santos. Uma reflexão a respeito da eternidade. Professor, eu pediria agora que falasse sobre a eternidade. Esses momentos que nós desejamos que se tornem eternos. Sem dúvida, a pergunta é maravilhosa, pois é um dos temas mais apaixonantes da filosofia e uma das interrogações mais caras da humanidade. Quais são os momentos? Mas para se entender o desejo de tornar os momentos eternos, acho que precisa se compreender ou se entender bem o que seja a eternidade, não é? Certo. Na verdade, nós não desejamos tornar os momentos eternos, porque os momentos eternos se transformariam num presente constante, sem uma sucessão. E às vezes esses momentos felizes da nossa vida são um conjunto de várias sucessões agradáveis. O que nós desejaríamos propriamente era perdurar, é que esses momentos perdurassem, que eles não fossem tão rápidos, tão fluentes como eles são. A alegria, os momentos de felicidade escoam-se sempre rapidamente, enquanto que os de pesar e sofrimento são mais lentos. É um lugar comum, mas é um lugar comum verdadeiro, de todos os tempos. E é também um dos grandes problemas da ética, porque como se resolver uma série de temas que surgem sobre a felicidade, quando nós nos encontramos em face dessa condição humana de que o sofrimento é tão demorado e a alegria é tão rápida. A tristeza nos abate e perdura, enquanto que um instante de felicidade escoa-se com a rapidez de quase um relâmpago. Mas é da condição humana. E é precisamente meditando sobre essa condição humana que o homem vislumbrou que havia alguma coisa a mais. Porque essa imperfeição, esse vácuo, esse vazio, esta falta, esta carência, indicava a necessidade de alguma coisa para preenchê-la, alguma coisa que lhe desse aquilo que lhe faltava.
Porque seria tão inútil esse nosso desejo de felicidade, seria tão vão o querermos permanecer num estado de agradabilidade constante que perdurasse para sempre. Por que esse desejo humano? Vazio, sem fim. Mas na natureza nada se realiza sem vãmente. Nada se realiza sem tender para alguma coisa. E nós tenderíamos para nada. Todo esse nosso desejo tenderia para um vazio. Seria apenas um desejo de nada. Mas há alguma realidade nesse desejo. A realidade da nossa própria experiência. Porque nós encontramos momentos mais agradáveis do que outros, em que essa alegria perdura mais do que outras ocasiões. Portanto, nós podemos conceber uma alegria que perdurasse constantemente, uma felicidade que fosse perene. Essa felicidade não é uma contradição ontológica. Ela não traz nenhuma dificuldade em ser admitida. Se nós não a temos e nós a desejamos, ela, contudo, tem um fundamento real. Portanto, ela aponta para alguma coisa mais profunda que nos escapa. E é precisamente esta coisa mais profunda que nos escapa que constitui um dos temas fundamentais das religiões. As religiões buscam responder a esse problema que a filosofia humana possivelmente jamais possa dar-lhe uma solução que satisfaça. Bom, a eternidade foi um tema de estudo dos grandes teólogos de todos os tempos, sobretudo dos teólogos cristãos, porque ele implica uma série de problemas que se ligam às ideias religiosas que exigem soluções que satisfaçam. De qualquer forma, o conceito de eternidade implica o conceito de duração. A duração é a perduração do ser em si mesmo. Mas a eternidade é uma perduração diferente de qualquer outra, porque é uma perduração do ser em si mesmo totassimo, totalmente simultâneo. Não é um presente perene como muitos julgam. É alguma coisa que não é nem presente, nem passado, nem futuro. É a simultaneidade do próprio ser, perdurando em toda a sua intensidade perfectiva. Nós conhecemos uma duração das coisas físicas, das coisas cósmicas, que é a duração das coisas que sucedem, das coisas que acontecem. E nós medimos essa duração através de comparações com o próprio movimento cósmico, que vai constituir a medida do nosso tempo. A duração das coisas cósmicas sucessivas é propriamente o tempo. Ora, o tempo é, assim, um aspecto já inferiorizado da duração do ser. Não tem aquela forma perfectiva da eternidade. Concebiam, entretanto, os antigos, isso já vem do pensamento gnóstico, de que existe uma perduração intermédia entre a eternidade e o tempo, que é a eviternidade, que é a duração das coisas, embora tenham um princípio, jamais terão um fim. É aquela eternidade que nos prometem as religiões. Esta eviternidade promete para o homem uma vida que não tenha fim, embora pereça a vida do seu corpo, não porém a vida do seu espírito, da sua alma. Ora, esses conceitos todos têm bases ontológicas, são perfeitamente adequados ontologicamente, não são eivados de contradição intrínseca, não têm contradições formais de qualquer espécie,
São, portanto, possíveis, que cabe ao homem estudar a sua realidade, independentemente da nossa especulação. Quanto à duração das coisas sucessivas, ela é da nossa experiência, temos dela uma evidência intrínseca e extrínseca, interna e externa, mediata e imediata. Quanto às coisas que possam perdurar para sempre e sem fim, a nossa especulação as alcança facilmente. Até o materialista terá que admitir que a matéria seja indestrutível, que a matéria perdurará para sempre sendo matéria. E quem defender outra ideia, aceitar o princípio de todas as coisas uma energia, também aceitará que ela perdure para sempre. Podem as coisas sofrerem transformações, podem elas apresentarem variâncias acidentais e substanciais. Contudo, atrás delas há algo que perdura sempre, sendo o que é, e é, por sua vez, o sustentáculo de tudo quanto se dá. A esse sustentáculo supremo, os homens deram vários nomes e construíram diversos conceitos. As religiões conceberam-no como um Deus, como um ser de máxima e absoluta perfeição, que é o fundamento último de todas as coisas, fonte e origem de tudo quanto há, houve ou haverá. Em meio disso tudo, o ser humano, uma consciência despertada, que volve sobre si mesmo e sobre as suas possibilidades, especula sobre elas, julga do seu valor, tende a prescrutar o seu futuro e a querer estabelecer as normas do seu amanhã. Este ser pergunta a si mesmo: serei eu apenas uma coisa que acontece entre as coisas, dessas que são apenas transformações substanciais e acidentais, que passam pela existência e nada deixam de si? Ou haverá em mim algo que está ligado mais profundo ao que dura sempre, ao que atravessa todos os tempos? Será que não há em mim alguma coisa em comum? Alguma coisa a qual seja uma participação daquela perfeição suprema? Se eu sou capaz de alcançá-lo, se eu sou capaz de especular a tudo isso, pergunta o homem para si, será que entre mim e este ser supremo há um vazio imenso em que o qual jamais poderá ser ultrapassado? Que sejamos para sempre impermeáveis? Ele, pelo menos, para mim, sem poder penetrar, sem poder alcançá-lo. Naturalmente, o homem reagiu a uma ideia negativa neste sentido, afirmando o que constitui as suas religiões, isto é, este desejo de religar-se com esse princípio, com essa fonte e origem de todas as coisas, cujo desejo estrutura-se em ritos, em normas de conduta, em modos de proceder, em práticas, em homenagens, em reverências a esse princípio supremo, que ele precisa penetrar, que ele precisa descobrir e que ele só poderá alcançar se ele o amar profundamente, porque só o amor vence todas as barreiras, só o amor aproxima, só o amor
é capaz de ultrapassar todos os vazios.